Boa noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos aqui para cultuar ao nosso Deus, mesmo de uma forma não sendo a ideal de estarmos juntos, congregados no templo, junto com os irmãos, louvando, bendizendo ao Senhor. Esse é o ideal do culto, né? Mas estamos juntos virtualmente e nesse mesmo sentido, né, de estarmos prestando serviço ao Senhor, falando com Ele aí através das nossas orações, no nosso roteiro, lendo também a palavra de Deus, conforme está no nosso roteiro, louvando ao nosso Deus com os cânticos de louvor e adoração e também ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É o que vamos fazer agora e eu convido você a acompanhar então o texto para a nossa meditação nessa noite. Texto de 1 Pedro, capítulo 3, versos 13 a 16. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vamos orar mais uma vez, amados? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, Pai, por este momento que estamos, Senhor, propagando a Tua palavra, falando contigo através da oração, louvando-te, Senhor, através dos nossos cânticos de louvor e adoração. E nesse momento especial, Pai, pedimos a Tua bênção sobre a meditação da Tua palavra, Deus. Que o Teu Espírito esteja aplicando esta palavra aos nossos corações, Senhor, e nos fazendo cada vez mais, cada dia mais, Senhor, servos fiéis a Ti. Senhor, age, Senhor, no nosso viver, aí agora na nossa mente e no nosso coração, Pai, para que possamos aprender na Tua palavra. Nós pedimos essa bênção, Senhor, agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, é um texto muito rico da palavra de Deus, fala sobre o viver do cristão, né? Principalmente isso no contexto anterior a esse texto. Pedro aqui está tratando, está falando da vida cristã exemplar, como é que nós temos que viver nesse mundo como cristãos. Então ele fala da vida exemplar do cristão, como ele tem que agir nesse mundo, né? De forma a que a sua vida dignifique a Cristo. Esse é o objetivo principal do viver cristão, dignificar aquele que nos salvou, que é o Senhor Jesus. E aí então no verso 13 ele inicia com uma pergunta, tendo em vista esse contexto anterior, né, de vida cristã exemplar. Pedro então faz uma pergunta. Ele diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Então, realmente, amados, quando nós temos experiência de vida realmente cristã no meio deste mundo, a gente vê que esse mundo está carente da palavra de Deus, está carente de bons testemunhos, está carente de pessoas confiáveis. Então, se nós agirmos como devemos agir, como cristãos exemplares, né, que Pedro vem tratando, nós vamos ser aceitos. Então nós vemos isso principalmente lá na igreja primitiva em Atos, né, quando a gente olha ali para o capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que a igreja que vivia naquele tempo, né, no início, na igreja primitiva ali,
Nós vimos que ela tinha bom testemunho dos de fora, as pessoas gostavam, simpatizavam com os crentes. E não é diferente para nós hoje, amados. Se nós vivermos a vida cristã, muita gente vai estar concordando com os nossos atos, né? E nos recebendo, não nos maltratando, mas amando, gostando das nossas atitudes, aprovando inclusive as nossas atitudes, né? Isso é inegável. E nós vamos, se vivermos realmente como cristãos, nós vamos ter muitas pessoas que estarão nos aprovando, né? Mas logo em seguida Pedro faz uma advertência, né? Então o verso 14 vai dizer: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Felizes sois, né? Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, né? Então isso quer dizer, amados, que mesmo vivendo uma vida cristã exemplar, né, nós iremos sofrer e seremos perseguidos, isso não há dúvida, né? O nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, foi perseguido, todos os apóstolos foram perseguidos. A nossa vida não é só de perseguição, é isso que Pedro está querendo dizer aqui. Nós seremos também aprovados, mas não podemos nos furtar da ideia de que nós não seremos perseguidos, né? Isso vai vir, né, cedo ou tarde na nossa vida, se nós nos propusermos a vivermos a vida cristã mesmo. Mas aí, amados, também vem uma orientação para passarmos por esses momentos, né? Seja de aprovação ou seja de perseguição, principalmente no momento da perseguição. Como é que nós vamos, então, viver esses momentos? Como é que nós vamos passar por esses momentos, né? Qual a maneira certa como os cristãos devem viver este momento? E eu quero começar aqui com uma reflexão do Reverendo Cook. Reverendo Cook foi um expoente da nossa igreja, hoje não tão lembrado assim, né? Mas alguém que falou muito ao meu coração. Não o conheci, mas conheci os seus escritos, os seus livros, né? Li muito a respeito do Reverendo Cook. E ele tem uma definição de cristão, né, muito interessante. Ele vai dizer assim: cristão é aquele que, pela fé em Cristo e com Ele em plena comunhão, vai se tornando cada vez mais semelhante a Ele no seu caráter. Então isso significa, amados, que uma nova natureza começa com um novo nascimento. Então essa é a primeira experiência que o cristão tem que ter. Não tem como não passar por essa experiência para ser cristão. Para ser cristão nós temos que ter, então, um novo nascimento, né? Então, a partir daí nós somos nova criatura, nós somos nova natureza. Isso a palavra vai dizer muito claramente. Mas a questão é que não para aí. Na definição do Reverendo Cook ele vai dizer isso, né? A questão não é só a experiência do novo nascimento. Essa natureza dela deve se desenvolver na busca de um caráter que seja semelhante ao nosso Salvador, que seja semelhante ao Senhor Jesus. Filipenses 3,12, olha o que Paulo vai falar. Ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo também tem essa noção, amados, né? Que nós não estamos plenos e nem prontos ainda. Há um viver cristão que precisa ser desenvolvido na nossa vida, né? E ele vai dizer aí: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Então, quer dizer, Jesus tem propósito na nossa vida quando Ele nos salva, né? E nós devemos também conhecer esse propósito e prosseguir e avançar para uma vida plena em Cristo Jesus. Esse crescimento, amados, exige experiência pessoal e progressiva. Então não é só a questão de nós olharmos, né, para a vida cristã exemplar, né, e termos momentos de aceitação e de perseguição. Nós precisamos, antes de tudo, né, buscar realmente ter uma vida plena em Cristo Jesus. É isso que Pedro está ensinando aqui.
O próprio mundo vai exigir de cada cristão que ele tenha vivido essas experiências, né? Então nós temos que ter experiências com o Senhor Jesus, e isso vai determinar a nossa santificação, né? Que é o que Pedro está dizendo que temos que caminhar. Para onde? Para a santificação de Cristo como o Senhor das nossas vidas. Há um exemplo aqui, amados, que eu quero deixar para os irmãos, de Stanley Jones, né? Um grande pregador do Evangelho. Ele conta que uma vez um acadêmico, né? Um estudante na Índia, perguntou a ele como que ele podia achar Deus. Essa foi a pergunta: como eu posso achar Deus? E Jones então abriu o Novo Testamento ali com ele e mostrou diversos textos que indicavam o caminho desejado para que a gente conheça a Deus. Abriu a Bíblia, o Novo Testamento, e ali mostrou os versículos que indicavam o caminho. E no final, o estudante não ficou satisfeito e perguntou, né? E agora, o Senhor pode contar-me de sua experiência de como achou Deus? Então, percebam, a palavra fala, e é através da palavra que nós vamos ter a experiência com Cristo, um novo nascimento. Com certeza nós devemos pregar o Evangelho, mas o que Pedro está nos chamando a atenção é que nós temos que estar preparados para responder às pessoas sobre a nossa experiência com Cristo, porque o mundo vai querer saber disso. Quem é aquele que está falando? Quem é aquele que está propagando o Evangelho? O mundo vai querer saber da sua experiência com Cristo Jesus. É isso que Pedro está deixando para nós nesse texto. Como crentes amados, nós corremos o grave e perigoso risco de ficarmos satisfeitos apenas com a experiência inicial da vida cristã, sem procurar progredir nessa vida cristã. É possível receber a Cristo como Salvador, sem santificá-lo como Senhor. Eu vou repetir essa frase. É possível receber a Cristo como Salvador, sem santificá-lo como Senhor. É por isso que no verso 15, então, Pedro vai deixar isso claro. Ele diz assim, que diante das circunstâncias do mundo, a vida exemplar das circunstâncias do mundo, ele vai dizer assim, antes de se preocupar com a perseguição, com a aceitação, né? Antes de tudo ele diz assim, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amados, outro erro que pode acontecer, o crente também pode progredir, sim, apenas no conhecimento intelectual a respeito de Cristo, sem que haja, então, acompanhamento de experiência vital, de coração, experiência de vida. Então, é aquele médico que é só teórico, né, e não tem a prática. Quando nós nos dedicamos a uma determinada profissão, ela não é só literária, ela não é só de mente, ela precisa ir para a prática, né? Porque por isso que nos cursos que nós temos aí, das diversas profissões que temos no mundo, tem sempre lá no final do curso algum momento prático para que a gente tenha experiência e viva realmente aquilo, né? A dona de casa, por exemplo, né, tem o seu livro de receita, mas enquanto ela não colocar os ingredientes, misturar aqueles ingredientes, colocar a mão na massa, né, e assar aquilo, o bolo não vai ficar pronto, vai ficar só na teoria. A vida cristã é mais ou menos assim também, amados. Nós precisamos, como Pedro está nos dizendo, né, falando aqui a respeito da nossa vida exemplar cristã, nós precisamos santificar a Cristo como Senhor e não apenas como Salvador. E Senhor significa aquele que manda, né, na nossa vida, aquele a quem eu ouço e obedeço. Isso é o meu Senhor e eu preciso santificar.
quando Ele me manda ir pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar as coisas que Ele tem ensinado. Amados, isso é a ordem do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós estamos santificando a Cristo na nossa vida. Quando nós atendemos os necessitados, quando nós amamos o próximo como nós mesmos, nós estamos santificando, porque estamos obedecendo ao Senhor na nossa vida. Portanto, amados, não é apenas pela experiência do início da fé, nem apenas pelo conhecimento intelectual que o crente vai se tornando cada vez mais semelhante a Cristo no seu caráter. A primeira experiência é fundamental, como eu já disse. Não há cristão que não tenha tido a sua primeira experiência com Cristo, né? Ela é fundamental. Conhecimento intelectual também faz parte do crescimento cristão, né? Mas é preciso uma experiência progressiva de santificação na nossa vida. É colocar em prática aquilo que a palavra tem nos revelado. Resumindo, o que Pedro ensina, amados, são 5 coisas basicamente aqui, só para fazer um resumo para ficar marcado na sua mente. Se vivermos na prática do Evangelho, muitos vão reconhecer Cristo em nossas vidas e não vão nos perseguir, vão nos aceitar. Em segundo lugar, que mesmo fazendo bem, temos que ter em mente que haverá aqueles que vão nos rejeitar e até nos perseguir. Terceiro, que diante da rejeição devemos nos considerar felizes e não amedrontados. Aceitar isso como verdade da palavra de Deus, como aquilo que a experiência também traz. Se vivermos como cristãos, vamos ser perseguidos. Então, não se amargure, não fique amedrontado, mas se considere feliz por sofrer por Cristo. Em quarto lugar, que vivamos sempre motivados a santificar-nos em qualquer circunstância. E isso significa conhecermos e buscarmos ter experiência de vida com Jesus. Caminhar para termos o caráter de Cristo na nossa vida. E isso significa ir para o mundo. Isso significa viver na prática, entre aqueles que estão à nossa volta, que não conhecem a Jesus, vivermos como Cristo Jesus. E em quinto lugar, devemos testemunhar com mansidão, temor, boa consciência, isso é, prudentemente, para que o nosso testemunho ao mundo seja vivo e eficaz. Esse quinto tópico fica aí no verso 16, que ele vai dizer o seguinte: de boa consciência, de modo que aquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então nós temos que agir prudentemente, com mansidão, para que as pessoas, se tem alguma coisa contra nós, sejam envergonhados naquilo que disserem, porque não terão razão de dizer algo contra nós. Então é isso que Pedro está ensinando, 5 coisinhas bem rapidinho aí. Diante desse cenário, amados, diante da palavra de Deus, diante daquilo que Pedro coloca para a nossa vida, falando de vida exemplar do cristão, eu faço uma pergunta para que fique com você e você responda. Que qualidade de crente eu sou hoje? Que qualidade de crente eu sou hoje? Você já passou pela experiência de novo nascimento em Cristo Jesus? Pergunte-se a si mesmo se isso já aconteceu. Você tem procurado conhecer o Deus que tem através das Escrituras? Você tem procurado conhecer cada dia mais o Deus que tem através do conhecimento das Escrituras? Você tem buscado ter experiências com Deus, obedecendo a sua palavra, amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo e buscando cumprir a missão de levar o Evangelho ao mundo? Pense nessas perguntas, amados, e busque. O que Pedro está pedindo aqui para nós, está nos exortando. Busque
santificar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe na meditação dessa palavra do Senhor, dessa mensagem dessa noite. Volte ao texto, leia de novo, né? E que Deus nos ilumine para que nós sejamos cristãos exemplares neste mundo. Que não tenhamos nada a nos envergonhar, mas que prossigamos santificando o Senhor em nossas vidas. Amém, amados? Que Deus assim nos abençoe. Eu quero orar por você e terminar esse culto impetrando a bênção sobre a sua vida e a vida da igreja do Senhor. Vamos orar. Pai bendito, santo, nós estamos na tua presença, Senhor, agradecendo por mais um momento que passamos, ó Deus, na tua presença. Mesmo de forma virtual, ó Pai, distanciados uns dos outros, ó Pai, mas fazemos isso no mesmo espírito, ó Deus, de estarmos louvando, bendizendo o teu santo e bendito nome, Senhor. Olha para nós, Pai, com teu amor de Pai. Olha para nós com a tua misericórdia. Guarda-nos, Pai, para ti mesmo, ó Deus. E que, Senhor, tu coloques em nós não apenas o desejo de conhecer, Senhor, mas principalmente de aplicar a tua palavra nas nossas vidas, Pai. Faz-nos cristãos exemplares, ó Deus. E que nós possamos fazer diferença, Pai, neste mundo, Senhor, observando o teu mandar, observando a tua vontade, Pai, para as nossas vidas. Obrigado por cada irmão que esteve conosco, ó Deus, aqueles que não puderam estar. Ó Deus, que a tua graça e a tua misericórdia também edifique as suas vidas, ó Pai, através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Que nós possamos cada dia mais te buscar, Senhor, e sermos servos fiéis e servos cristãos exemplares, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Sim, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus.